Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu, Padre Agostinho Cruz, quero saudá-los com a paz de Cristo, Rei do Universo. Com a solenidade que estamos celebrando neste final de semana de Cristo Rei, chegamos ao término do ano litúrgico e somos convidados de um modo muito especial a reconhecer e celebrar a realeza de Jesus e nesta realeza descobrir a sua missão salvífica, que perpassa ao longo da história como Rei de Israel até chegar a Rei Universal, Senhor da criação e da história. No centro da revelação da realeza de Cristo está o mistério da sua morte e ressurreição. Cristo reina a partir da cruz. Quando ele é crucificado, os sacerdotes, os escribas e os idosos o escarnecem, dizendo: se é rei de Israel, desça da cruz e acreditaremos nele. Na realidade, precisamente porque é o Filho de Deus, Jesus entregou-se livremente à paixão, e a cruz é o sinal paradoxal da sua realeza, que consiste justamente na vontade do amor de Deus sobre a desobediência do pecado. É precisamente oferecendo-se a si mesmo no sacrifício de expiação que Jesus se torna o Rei Universal, como ele mesmo declarará ao aparecer aos apóstolos depois da ressurreição: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. No seu sacrifício pascal, ou seja, na sua entrega livre e total, Cristo, suspenso no madeiro, e diante dos que o crucificavam ou assistiam à sua morte, manifesta a sua realeza. É Rei e Salvador. É o Rei que, a preço do seu próprio sangue, adquire todos os homens, libertando-os do pecado e da morte. Do alto da cruz, esse Rei valoroso e vencedor vai estender o seu reinado na vida e no coração de toda a humanidade, e não só sobre Israel, pois ao encarnar-se no seio virginal de Maria Santíssima, assim o fez para salvar a todos. Este Rei é juiz e estabelecerá com sua vinda gloriosa, empunhando a cruz em suas mãos, o seu reino que não terá fim. Cristo reina com autoridade absoluta sobre todas as criaturas. Entretanto, não governa segundo os métodos do mundo. O reinado humano encontra a sua força nas armas, no dinheiro e nos homens. Nosso Senhor, pelo contrário, ele reina se ofertando na cruz, se fazendo vítima pura e pacífica, e deste modo realiza a redenção da humanidade. O reinado de Cristo encontra a sua essência e força no amor de cruz, um amor que vai até a cruz. Como diz São João, um amor que leva-o a amar até o extremo, até o fim. Deste modo, vamos entendendo que o reinado de Cristo, ele, já que não está sustentado no poder, no ter e no ser, ele é serviço de reconciliação de todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Reinado instaurado pela cruz de Cristo, ora, da cruz pende para toda a humanidade o Rei e soberano Senhor. No trono do crucificado ressuscitado, o pecador, eu e você, encontra um abismo infinito de misericórdia. Aquele ladrão que fora crucificado ao lado de nosso Senhor, depois de ter confessado sua culpa e ter reconhecido em Jesus Cristo o Rei, recebe do Senhor a sua benevolência, que lhe concede não só lembrar dele, mas concede-lhe entrar, estar com ele reinando por toda a eternidade. Neste homem, que a tradição nos apresentou como o bom ladrão, encontra-se a nossa humanidade, que é incapaz de se salvar sozinha e que deseja o Deus único e verdadeiro. O Senhor não estende somente os braços abertos, mas, melhor de tudo, ele abre-nos as portas do paraíso. Jesus é um Rei que não quer que ninguém fique sem participar da sua vida divina, da sua realeza.
Eis o sentido autêntico de celebrarmos com intensidade esta solenidade neste último domingo do tempo comum, pois o reino de Cristo se estende a todos. Ninguém está excluído do amor de Cristo. Todos são alcançados pelo poder que emana da sua cruz. O Senhor nos salvou em sua morte e ressurreição. Cristo escolheu a cruz para ser o trono vitorioso sobre o qual sentenciou com a sua morte a própria morte, o último inimigo a ser vencido, e assim instaurar o seu reino definitivo. É interessante, amados irmãos e irmãs, percebermos o raio da ação misericordiosa do Rei Jesus, as características da sua realeza, uma vez que ele é rei por direito de herança, de conquista e por aclamação. Nunca esqueçamos disso. A realeza de Cristo é porque ele é rei por direito de herança, de conquista e por aclamação. Entendamos porque Jesus é rei por direito de herança. Nas cartas de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 18, diz: Ele é o primogênito dentre os mortos, de toda sorte que em tudo tem a primazia. Foi constituído como herdeiro universal, recebendo o poder sobre toda a criação. Jesus é também, então, nosso rei por direito de conquista. Por que por conquista? Por nos ter resgatado do poder de Satanás. São Paulo assegura: porque fostes comprados com um grande preço, lá em Coríntios, capítulo 6, versículo 20. E também Jesus é rei por aclamação, porque pela cruz Cristo pagou o preço do nosso resgate e agora somos livres. Por aclamação, pelo nosso batismo, na vida sacramental, em cada Páscoa semanal, em cada Eucaristia que recebemos e celebramos, renovamos essa eleição, sempre de um modo solene, permitindo que Ele, o Senhor, se torne em nós o nosso absoluto, o nosso tudo. Mas em que consiste o poder de Jesus Cristo como Rei? Não é o dos reis e dos grandes deste mundo. O poder de Cristo é o poder divino de dar a vida eterna, de libertar do mal, de derrotar o demônio da morte. É o poder do amor, que do mal sabe obter o bem, enternecer um coração endurecido, levar a paz ao conflito mais áspero, acender a esperança na escuridão mais acerradas. Este reino da graça nunca se impõe e respeita sempre a nossa liberdade. Amados irmãos e irmãs, a Igreja, e essa é a porção do povo de Deus, que reúne todos os que estavam dispersos para que se congreguem na unidade do vínculo do amor do coração de Cristo, nosso Rei e Salvador. Deste modo, eu sou chamado, você é chamado a praticar o mesmo amor que rege a vida de Cristo Rei. Amor a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo e amar aos inimigos. Afinal, já não somos mais escravos do pecado. Cristo nos libertou e nos fez participantes da sua vida divina. Que tenhamos a mesma ousadia que teve o ladrão crucificado ao lado de Cristo, que lhe roubou o paraíso ao invocá-lo com confiança. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Mas, irmãos, que possamos em toda a nossa vida sempre dizer ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores: lembra-te de mim, lembra das minhas necessidades, lembra da minha casa, da minha família. Quando o anjo Gabriel levou o anúncio a Maria, aquela mulher grandiosa, prenunciou-lhe que seu filho seria o herdeiro do trono de Davi e o seu reinado seria para sempre. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, a cheia de graça, a imaculada, a toda pura, a mulher vestida com o sol, que nos ajude também a seguirmos Jesus Cristo, nosso Rei, como Ele fez, e a dar testemunho dEle com toda a nossa existência. Para esse tempo que nós estamos vivendo, peçamos: advenha regnum tu, venha logo, Senhor, o teu reino, e que comece no nosso coração. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.